Nós estamos na série Atos de Transformação. E nós vamos falar hoje sobre uma personagem chamada Dorcas. Hoje esse é o nosso tema aí, Atos de Transformação, Dorcas. Para essa reflexão, eu quero convidá-los à leitura de Atos, capítulo 9. Nós vamos ler então do verso 31 ao 43. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope. E quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito, quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se de pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. Amém? Em nosso último encontro, eu disse que o verso 31 que acabamos de ler faz a transição dos eventos ocorridos logo após a conversão de Saulo, a quem hoje chamamos de Paulo, para apresentar a autoridade de Pedro sobre a igreja primitiva e o seu apoio à pregação do evangelho aos gentios, a partir então da experiência vivida na casa de Cornélio. Após a ida de Paulo para Tarso, a igreja, segundo o texto, entrou num período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. E segundo, nós acabamos de ler, ela crescia encorajada pelo Espírito Santo em número. Durante este período de paz que se encontrava a igreja, Pedro passou então a visitar os santos que haviam se espalhado devido à perseguição em Jerusalém. Certamente que ele buscava fortalecer os cristãos outrora perseguidos e os novos convertidos. Em Atos 8 nós lemos que ele e João foram para o quê? Samaria. No capítulo 9, agora, nós vamos encontrar Pedro, então, já na cidade de Lida. Eu vou pedir para colocar o mapa na tela para vocês. Então, aí vocês conseguem visualizar, neste mapa, onde está ali vermelho, vocês estão vendo Lida, e onde está amarelo, vocês estão vendo Jope. Lembrando que Pedro está em Lida, e ele vai depois para Jope. Lida era uma cidade na Judéia que pertencia à tribo de Efraim, situada ali então na estrada entre Jerusalém e Jope. Em Lida, Pedro curou um paralítico
chamado Enéas, que estava há 8 anos acamado. E tal milagre colaborou para a conversão, então, de muitos na cidade de Lida e Sarona. Agora eu vou pedir para colocar um outro mapa. Aí vocês têm aquela região vermelha. Essa região vermelha é a região que se chama Sarona. Sarona é a palavra Saron. É o nome dado, então, a um terreno plano, a uma planície. Havia 2 regiões em Israel de pastagem com este nome. O nosso texto se refere aí, então, à planície entre as montanhas de Efraim e o mar Mediterrâneo, conforme vocês estão vendo ali. Entre o Carmelo, que fica ao norte, e Jope ao sul. Foi este Saron que se tornou célebre pela sua beleza e fertilidade. Então, quando nós estamos falando de Saron, nós estamos falando de uma região plana, de planície. Então, foi essa planície que se tornou célebre por sua beleza e fertilidade. Ainda hoje, essa região ela conserva estas qualidades. Você encontra ali adornado este local de rosas brancas, vermelhas. Aí você lembra o que? Rosa de Saron. Essa região também tem narcisos, cravos encarnados, lírios brancos. É uma região, então, que diz ser muito bela.